Uma das maneiras de saber se a nossa vida de oração é verdadeira ou falsa é passando ela nas pedras de toque da oração. E o que são essas pedras de toque, né? Quando eu fui casar, essa aliança que eu tô no dedo aqui, ó, ela foi feita a partir de outras alianças derretidas. Então eu fui lá no moço que faz a aliança, que é o ourives, não sei se você sabia. O ourives, ele pega as alianças e ele precisa testar se aquelas alianças são de ouro mesmo. Até com a prata ele faz isso. E ele passa o ouro, a prata, numa pedrinha que chama pedra de sílica. E daí, dependendo de como a pedra reage, ele consegue dizer se o ouro é verdadeiro ou se é falso, se a prata é verdadeira ou se é falsa. O nome comum dessa pedra de sílica é pedra de toque. E tem um livro do Timothy Keller, que inclusive é esse livro aqui, Oração, Experimentando Intimidade com Deus, que é um dos livros mais importantes, ou foi um dos livros mais importantes na minha formação espiritual no quesito aprender a orar. Eu tenho esse livro desde 2015, desde 2016. A gente vai falar muito desse livro aqui no canal, usar muito ele para falar de oração aqui. E eu sei que é um assunto que vocês querem muito saber, porque é óbvio para a maioria das pessoas como é que ora, só que não é tão óbvio assim. E um dos capítulos desse livro se chama As Pedras de Toque da Oração. E o que a gente vai fazer aqui no Óbvio Pra Quem? A gente vai fazer uma série. Porque o Timothy Keller, ele apresenta 12 pedras de toque da oração. Então a gente vai pegar a nossa vida de oração e a gente vai, passar. Isso aqui, finge que isso aqui é a sua vida de oração. O São Paulo tem 3 vidas de oração. Tá bom? Ah, não, mas o Flamengo passou. Mas e o seu time? Tem 3? Já ganhou 3 dessa, foi lá e ganhou 3 mundial? Não, né? Então você vai pegar. Essa aqui é verdadeira, essa aqui é de verdade. Mas vai passar na pedra de toque, que vai ver se é verdadeira de fato. Senhor, ajuda o tricolor. Amém. 5 horas, pessoal. Mas o Timothy Keller apresenta 12 pedras de toque da oração e ele divide em 4 grupos. Hoje a gente vai falar do primeiro grupo, que é o que é oração? O que é oração? Cara, as pessoas têm medo de fazer essa pergunta, como se fosse um negócio que todo mundo nascesse sabendo. Mas se eu perguntar pra você, o que é oração? Você vai falar um tanto de coisa, mas se eu perguntar para pessoas diferentes, vão ter um monte de respostas diferentes, sendo que a Bíblia nos apresenta o que oração é. Então hoje a gente vai falar o que a oração é. Num próximo vídeo, a gente vai falar o que a oração requer, o que é que eu preciso para orar. Depois a gente vai falar o que a oração proporciona. E depois, por último, no quarto grupo, a gente vai falar sobre para onde a oração nos leva. Mas a gente vai começar hoje com o que é oração. E o que é oração? A primeira coisa que o Timothy Keller vai apresentar aqui no capítulo As Pedras de Toque da Oração é que oração é trabalho. Oração é trabalho. Ou seja, oração é dever e disciplina. Eu não oro só quando eu quero orar. Eu não oro só quando eu estou com vontade de orar. Eu não oro só quando eu acordo num belo dia, me espreguiço. O dia bom para ajoelhar e fazer minhas preces, coisa boa. O sol está brilhando, hoje eu vou orar. Não, oração é trabalho. Oração é dever. Oração é disciplina. Então a gente deve orar mesmo quando, abre aspas, a gente não está ganhando nada com isso. Entende? Porque quem for se dedicar a ter uma vida de oração de fato, por muitas e muitas e muitas vezes você vai estar lá e você vai pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? O que eu tô ganhando estando aqui? Então oração é trabalho, dever e disciplina. Só que mais do que isso, em Romanos, no capítulo 15, versículo 30, Paulo ele vai fazer um pedido. E ele fala o seguinte: eu rogo-vos que você... Eu rogo-vos. Hogwarts. Paulo escreve assim, Romanos 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo ele descreve a oração como luta. Luta. Então a gente falou que é trabalho, então oração é trabalho, oração é dever, disciplina, e oração é luta espiritual. Por quê? Porque orar é difícil. A gente não tem vontade de orar todos os dias.
E é difícil porque às vezes orar é uma agonia. E eu sei que você já passou por isso. Que você vai lá, vai entrar no seu momento de oração e você tem uma dificuldade extrema de se concentrar. De repente todas as tarefas que você tem que fazer no seu dia, de repente tudo que você poderia estar fazendo ao invés de orar, e os seus pensamentos indo de um lado para o outro, aquela agitação na cabeça, babá. E parece que você gasta mais tempo tentando se concentrar e desenvolvendo uma linha de pensamento do que realmente falando com Deus. Será que só eu sou assim? Será que é porque eu tenho TDAH? Será que é porque eu tenho déficit de atenção? Não, é porque orar é difícil, meu amigo. Talvez para você que tem algum transtorno seja um pouco mais difícil, mas é difícil para todo mundo. Orar é difícil para todo mundo. E é difícil para todo mundo porque é difícil mesmo e porque a gente vive num mundo acelerado, agitado, aonde constantemente você está sendo inserido em liturgias que vão dizer para você que se ajoelhar diante de um Deus invisível não serve para nada. Então, é mais do que um trabalho físico de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar. E você não precisa... eu não tenho um quarto de oração na minha casa. Ora em qualquer lugar. Ora a hora que der. Eu já fui do tipo de pessoa, porque eu li muitos livros a respeito disso, que os caras falam assim, orar tem que orar de manhã. Cara, mas nem todo mundo vivia na Inglaterra do século XVII. Vou orar de manhã. Você vive em São Paulo, talvez você vive em Nova York, talvez você vive em São Paulo, a 8ª cidade mais estressante do mundo, saiu o ranking. Você que me apresentou esse ranking? Não. Tamo bem, pô. Nova York é o primeiro. Então, ora a hora que der, mas tem um horário, porque você deve levar a oração como trabalho, como luta. Tem um exemplo da Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é considerada uma das maiores místicas da Igreja Católica. E ela era se eu não me engano, ela era uma freira carmelita. E tem uma história dela que é muito legal, que um dia ela estava lá na capela e ela estava orando, ela estava adorando a Jesus. E no meio da adoração ela falou assim, Jesus, hoje eu não estou com mínima disposição de te adorar. Não estou com a mínima disposição, eu não consigo me concentrar. Teresa d'Ávila compartilha nos escritos dela também que ela tinha muita dificuldade de concentração, dessa luta de se concentrar para orar. E ela fala assim, eu não estou conseguindo, então eu não tenho nada para falar. E o que eu vou fazer, eu vou permanecer aqui na sua presença e vou continuar vou ficar contando os tijolos da capela. Então ela ficou contando os tijolos da capela. Na ocasião futura, ela estava lá adorando Jesus e ela perguntou, Senhor, qual foi o dia em que eu te adorei melhor? E ela ouviu Jesus falando para ela, o dia onde você, mesmo sem querer, permaneceu na minha presença contando tijolos. Então, às vezes, não é o que eu vou falar, a sequência que eu vou falar, o que eu preparei para falar naquela oração lá, mas eu comparecer na presença de Jesus. E isso vai exigir disciplina. Então a primeira coisa que a oração é trabalho, certo? Segunda coisa que a oração é palavra, ou melhor, responder a palavra. Orar é responder a palavra. Ou seja, orar é conversar com Deus. E tem um exemplo do Tozer, que ele fala que leitura da Bíblia e oração são duas asas do mesmo passarinho. Então, o passarinho tem asa direita e tem asa esquerda. Uma asa é a oração, outra asa é a leitura da Bíblia. E ele não vai conseguir voar com a asa só. Então você não vai conseguir desenvolver vida com Deus se você só orar e nunca ler a Bíblia. Porque você vai estar só falando para Deus dos dilemas do seu coração, tratando Jesus como seu terapeuta, mas você não vai estar respondendo a uma conversa que ele já começou na palavra. Então, se você só lê a Bíblia e nunca responder a Deus em oração, você vai estar se relacionando com um Deus que a Bíblia não apresenta, que é um Deus distante, um Deus não relacional, um Deus que não está nem aí. Você vai ser um deísta, sabe? Que você crê na existência de Deus, uma entidade superior e tudo mais, mas ela está lá. Então, e também é uma conversa com Deus. O Timothy Keller ele não gosta disso. E ele não gosta também de místicos medievais. Ele vai deixar isso um pouco claro no livro. E eu já dei um exemplo de místico medieval para mostrar também aqui que eu não estou preso só dentro do assunto especificamente do livro. E pessoal, é o seguinte, só dando uma pausa aqui. Comprem esse livro, tá bom? Faz esse favor para você. Entra na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Compre esse livro.
lê esse livro, medita sobre esse livro. E é o seguinte, você comprando pelo link que está aqui na descrição, além de você comprar esse livro maravilhoso, você ainda coloca um cascalhinho no bolso desse canal e ajuda a gente a investir nesse canal aqui, porque é o meu link de afiliado da Amazon. Tá bom? Faça isso. Clica no link aqui, às vezes você pega até uma promoçãozinha legal. Coração responder a palavra. O Timothy Keller não vai gostar muito disso que eu vou falar, porque ele fala que a gente não responde a impressões subjetivas de Deus no interior. Mas eu sou carismático. Então, eu creio que nós respondemos também a impressões subjetivas de Deus no nosso interior, que não ultrapassam a revelação de Deus na palavra. Então, essas impressões subjetivas precisam estar dentro da moldura das Escrituras. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai saber nem que moldura que é essa. E vai ficar dando vozes a impressões subjetivas que muitas vezes você não vai saber discernir se é Deus ou se é você mesmo, porque você não tem o parâmetro da Bíblia para isso. Mas, primeira coisa que oração é trabalho, segunda coisa é responder a palavra, e terceira e última do que oração é equilíbrio. Ou seja, a oração é uma conversa equilibrada com Deus. Equilibrada em que sentido? Oração tem adoração, oração tem confissão, oração tem agradecimento, ações de graça, oração tem petição ou súplica. Só que às vezes a gente elege uma dessa daqui para ser a mais importante. Então, minha vida de oração é só pedir. Então, peço, oh Deus. Salvo São Paulo, Senhor. Salvo São Paulo dos dirigentes. Livro São Paulo do casal. Senhor, abençoa minha vida financeira. Senhor, eu quero trocar de carro, Senhor, e tal. E a vida de oração é assim, ó. Chego com a minha lista de pedidos e pede. É o iFood celestial. E isso é uma vida de oração desequilibrada. Você elegeu um aspecto da vida de oração e focou nele. Ou às vezes alguém pode falar assim, não, eu só vou confessar meus pecados. Então confesso. Minha vida de oração é só confessar pecado. E ser perdoado, você não tá afim? Não, minha vida de oração, eu só tô aqui para agradecer. Senhor, isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui é de um perigo de você se sentir oferecendo uma adoração superior porque você nunca pede nada. E vou dar 2 exemplos aqui, gente, nada contra. Eu canto essas músicas na igreja. O pessoal da igreja canta essas músicas. Mas tem 2 músicas, por exemplo, tem uma em português que é... Eu não sei de quem que é, tá? Nada contra. Mas que canta assim... Eu só quero sua presença, hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas mãos e te dizer... Beleza, eu só quero a presença de Deus, hoje eu não vou pedir nada. Mas por que pedir alguma coisa seria inerentemente ruim? Ou não é inerentemente ruim, mas porque pedir alguma coisa seria oferecer uma adoração um pouco inferior. E tem em inglês, né, que é... Como que é? Nothing else but you, I just want you. Ela fala alguma coisa... Será que eu pesquiso para ver? Não vim aqui por bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Amém. O que eu creio? Eu creio que a reação dessas músicas é uma reação à teologia da prosperidade, onde as pessoas só chegam e pedem para Deus. Mas o problema é que a gente acha que está oferecendo uma adoração superior por não pedir nada para Deus. Só que a pergunta é, e o John Piper vai falar disso no outro livro dele, que eu quero muito trazer aqui para falar sobre ele no canal também, que ele vai falar assim, se eu não peço para Deus, eu peço para quem? Então talvez você tenha uma dificuldade grande de pedir as coisas para Deus. E você acha que oferece uma oração e uma adoração superior porque você não pede nada para Deus. Eu não peço nada para Deus, só tô aqui para adorar, só tô aqui para pedir. Se você não pede para Deus, você pede para quem? Você bate no peito e fala assim, eu me garanto, eu corro atrás das minhas coisas, não preciso pedir para Deus, Senhor, não preciso se preocupar com isso. Só quero saúde. Eu só quero saúde, Senhor. Já pediu, sem vergonha. Gente, nós dependemos de Deus para tudo. Se a gente não pede para Deus... É uma autodeclaração de autossuficiência. É uma declaração de autossuficiência. Eu sou autossuficiente, não preciso de Deus para nada, só agradeço, obrigado, Senhor, já me deu a vida aí, tá tudo bem. Não, Jesus te deu a vida, o ar que você respira, o pão que está na sua mesa, o banco onde a gente está sentado, a segurança para viver e a provisão de tudo. A gente precisa de Deus para tudo. E o John Piper vai falar que E o John Piper calvinistaço, tá? Timothy Keller calvinistaço. Ele vai falar o seguinte, que
se nós não pedirmos para Deus, coisas não acontecerão. Deus elegeu que a oração fosse o meio pelo qual ele respondesse e fizesse coisas no mundo. Ele, na sua soberania, escolheu isso. Então a gente precisa de uma vida de oração, a gente precisa de equilíbrio na vida de oração. Adoração, petição, confissão de pecados, e a gente conseguir ações de graça, e a gente conseguir, e tendo, para a gente finalizar, o Pai Nosso é o exemplo perfeito para isso. Porque o Pai Nosso tem petição, o Pai Nosso tem confissão, o Pai Nosso tem adoração, e é por isso que é chamado de oração modelo. Então, a gente pode ter um vídeo refletindo só no Pai Nosso. Tem uma série no Spotify, no Alecast, que eu oro o Pai Nosso. Não é só um áudio de eu orando o Pai Nosso. Eu destrincho o Pai Nosso. Daí vai lá no Alecast, no Spotify e vê lá. Mas 3 coisas que oração é, então. Oração é trabalho, ou seja, dever e disciplina. Oração é palavra, ou seja, é conversar com Deus. E oração é equilíbrio, é adoração, confissão, agradecimento e súplica em equilíbrio. Então, esse é o primeiro vídeo que a gente faz nessa temática da oração. A gente vai fazer outros ainda, inclusive a sequência dessa série do livro do Timothy Keller. Vamos falar sobre o que a oração requer, o que ela proporciona e para onde ela nos leva. Mas esses vídeos vão estar alternados com outros quadros aqui do canal. Mas eu quero que você comente aqui sugestões, que eu estou respondendo todos os comentários e a gente está vendo todas as sugestões que vocês mandam e a gente está levando em conta aqui no meu caderninho de ideias, ó. Tô anotando todas, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, às vezes você assistiu o vídeo e não é inscrito no canal. E deixe seu comentário, a sua sugestão aí que a gente lê e leva muito em conta. Não esquece de comprar o livro do Timothy Keller, você vai ser muito inspirado pelo link que tá aqui na descrição. Manda no grupo da sua igreja esse vídeo. Fala assim, galera, olha que vídeo top, mano. Vamos conversar sobre isso? Beleza? Como diz o Douglas, às vezes pode ser o Espírito Santo te inspirando aí. Você lembrou de alguém, manda para essa pessoa, manda no grupo da igreja. Espalha a palavra, porque isso pode ser óbvio para a maioria das pessoas, mas talvez não para você, talvez não para os seus amigos. É isso, tamo junto, beijocas.